Mas hoje quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Êxodo, capítulo 24, no verso 12. Diz assim: depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: sobe a mim no monte e espera ali. Eu te darei tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi, para que ensines a eles. Só esse verso. Vamos orar. Senhor Deus, nós te bendizemos e te glorificamos pela tua presença em nosso meio. Pedimos a ti que por meio do teu Santo Espírito fale conosco através das Santas Escrituras. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, possa quebrantar o nosso coração e possa nos conduzir segundo a tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco, Senhor, e enche-nos com a tua verdade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vocês já ouviram falar da expressão corandeu? Corandeu. Alguém já ouviu falar essa expressão? Corandeu é uma expressão em latim que significa diante de Deus ou na presença de Deus. Esse conceito, de corandeu, ele foi abraçado pela teologia, e ela transmite a ideia e o pensamento de viver toda a nossa vida, incluindo pensamentos, ações e as nossas decisões, sob o olhar de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória, sem aquela clássica divisão, de sagrado e secular. Então, corandeu, ele significa isso, uma vida diante de Deus, uma vida na presença de Deus. E não é partes da nossa vida, mas toda a nossa vida diante de Deus. Então, corandeu nos chama para vivermos sempre diante de Deus. Amém? O título dessa mensagem vai ser justamente esse: corandeu, chamados à presença de Deus. O texto que nós lemos aqui, o verso que nós lemos, no seu contexto conta justamente a história de um povo que havia sido liberto, que foi liberto da escravidão do Egito, e muito tempo, depois dessa escravidão, ele foi evidentemente liberto, como nós conhecemos, toda a história, de Israel, que foi liberta, esse povo que foi liberto milagrosamente por Deus. Agora, apesar desse tempo, que eles estavam escravos ali, deles manterem os ritos e as tradições, que eles haviam recebido da parte de Deus, aquela geração que agora estava liberta, estava profundamente influenciada pela cultura, pelos pensamentos que os havia cercado durante todo esse tempo que eles estavam escravos ali no Egito. Deus então levanta Moisés para libertar esse povo da escravidão, da escravidão física, daquela escravidão ali, até política e social, podemos dizer assim. Mas não somente isso, para libertá-los dessa prisão física, mas também para libertá-los da escravidão emocional, da escravidão psicológica, da escravidão cultural, da escravidão social e da escravidão política. Além, evidentemente, também de uma libertação espiritual. Deus, você conhece a história, Deus leva Moisés até Faraó, e uma das coisas que Moisés sempre repete ali para Faraó que Deus fala através de Moisés: deixa o meu povo ir para me adorar, deixa o meu povo ir para me adorar. E Faraó tem toda aquela resistência, e Deus faz todos aqueles milagres que nós já conhecemos. Mas a figura de Moisés aqui é a figura de um libertador que aponta para Jesus, aquele que traz a liberdade definitiva, aquele que traz a liberdade completa, aquele que traz a liberdade irrestrita.
Não, como eu disse, não somente uma liberdade de uma escravidão física, de uma escravidão psicológica, mas de uma liberdade de uma escravidão espiritual, uma liberdade das amarras do pecado, né? Em João 8,36, as mulheres que estiveram aqui ontem, né, ouviram esse texto, né? Jesus, ele é muito claro, né, em dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E foi justamente o que Jesus fez. Jesus é o libertador. Moisés, ele tem aqui a figura do próprio Jesus, mas ele não é o libertador. Ele é usado como um libertador, como um instrumento para libertar o povo, mas é Deus, por meio de Cristo, quem de fato liberta o seu povo. E é isso que Moisés representa aqui. Ele representa o libertador, aquele que Moisés está sendo usado aqui para apontar para Jesus, né? O Messias Redentor. E nesse contexto, então, agora eles já estão no deserto, né? Deus chama Moisés para subir à sua presença. Deus, quando chama Moisés para subir à sua presença, ele não chama para dar um manual de instrução, né? Como se fosse uma lista de faça e não faça. Agora você faz isso e agora você não faz aquilo. Agora você faz isso, agora você faz aquilo. Não, é muito mais do que isso. Deus chama Moisés para estabelecer o padrão de relacionamento que o próprio Deus teria agora com o seu povo, o povo teria com Deus e o povo teria entre eles mesmos. Então Deus chama Moisés para, então, através daquele relacionamento, né, ou através desse chamado, Deus transmitir para Moisés como que o povo agora deveria viver. Eles estavam libertos da escravidão do Egito, né, o Egito que também representa esse mundo, representa o pecado, mas agora eles precisavam aprender a viver diante de Deus. Eles precisavam aprender a viver na presença de Deus. Lembrando, eles mantiveram alguns ritos, mantiveram algumas tradições, mas isso não foi suficiente para que eles pudessem então agora viver de maneira livre. E as Escrituras nos mostram isso, que em muitos momentos, enquanto eles estavam no deserto, eles se lembravam de quando eles estavam lá no Egito, né? Eles se lembravam, porque aqui só tem esse maná, né? Mas eu estou com saudade das cebolas, né, do Egito, né? Até brinco, eu fico brincando, né? Eles tinham saudade do Outback, né, do Egito, né? Ai, que saudade dos repolhos, ai, que saudade disso, ai, que saudade daquilo. Agora a gente está aqui nesse deserto e a gente só tem esse maná aqui para comer. Ai, que vontade de comer carne, ai, que vontade disso, que vontade daquilo. Então eles estavam libertos fisicamente, mas a sua mente, o seu coração ainda estava preso. Eles eram livres fisicamente, mas o coração deles, no coração deles, eles ainda viviam como escravos. E eles precisavam ser libertos também dessa escravidão do coração. Não só a escravidão física, mas eles precisavam ser libertos da escravidão da mente e de todo o seu coração. Então Deus chama Moisés para que então, através de Moisés, Deus começasse a mostrar para como que eles deveriam viver. O que era viver livre. O que era viver diante de Deus. Torna a dizer, eles estavam fortemente influenciados pela cultura do Egito. Então muitas coisas eles entendiam e agiam e interagiam com base naquilo que eles haviam recebido, naquela cultura que eles haviam recebido. E se nós olharmos para os nossos dias, vemos a mesma coisa. Muitas pessoas estão na igreja, sabem que estão livres, porque Cristo as libertou, mas a mente e o coração continuam trabalhando como se eles estivessem presos e escravizados na cultura desse mundo. E muitas vezes isso gera um conflito, porque as pessoas não sabem, as pessoas que estão na igreja não sabem como viver a vida cristã fora da igreja. Que dentro da igreja é legal, a gente levanta as mãos, a gente ora, a gente glorifica a Deus, a gente faz uma série de coisas que nos deixam
até certo ponto, confortáveis. Mas quando a gente está no mundo e precisa viver a vida cristã, a gente não sabe, a gente tem medo, até mesmo de viver. E aí a gente sai para o nosso dia a dia e a gente se coloca debaixo de uma nova escravidão, ou de novo debaixo de escravidão. E aí a gente vive como debaixo da cartilha do mundo, né? O mundo diz que é assim que a gente tem que falar, então a gente fala igual ao mundo. É assim que a gente tem que agir, então a gente age como o mundo. Mas Deus chama Moisés aqui e fala assim: olha, o meu povo não vai mais viver assim. E aí então Deus estabelece o padrão que iria nortear a vida e a conduta de todo o povo de Israel e, evidentemente, posteriormente, toda a vida da igreja. Agora, Moisés precisava estar na presença de Deus para que a sua visão e a sua perspectiva fossem muito ampliadas, a ponto dele entender a extensão e a profundidade dos mandamentos de Deus para todo o povo de Israel. Para que ele não entendesse, ou para que ele não pensasse que aquelas leis que Deus estava dando eram simplesmente leis morais, leis de, como eu disse há pouco, de faça e não faça. Ele precisava realmente receber revelação de Deus. Não bastava Deus simplesmente dar para ele e ele falar assim: Deus mandou fazer isso e Deus proibiu fazer aquilo. Ele precisava entender exatamente qual era a intenção de Deus, qual era o propósito de Deus através daquelas leis. E o mesmo se dá hoje para nós. Não basta nós sabermos o que está escrito, nós precisamos saber qual é o propósito de Deus através daquilo que Ele deixou escrito para nós. Nós precisamos saber por que nós vamos obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, e por que nós deixamos de fazer determinadas coisas, e por que nós fazemos outras coisas que nós muitas vezes nem pensávamos em fazer. Torna a dizer, não é simplesmente um conjunto de leis morais, no sentido de que eu devo fazer aquilo para eu ser salvo, ou para eu ter um ponto lá com Deus. Não, é muito além disso. É uma vida que glorifica o Senhor, e para glorificar o Senhor nós precisamos entender o que Deus está dizendo e por que Ele está dizendo. Senão é só decoreba, como pelo menos na minha época diziam, da escola, Você decora lá a lição, aí na hora da prova você escreve lá o que você decorou, mas quando alguém vai pedir explicação do que você escreveu, você não sabe explicar. Você sabe o que está escrito, mas não sabe explicar por que está escrito. Não, porque o professor de matemática lá falou que 2 mais 2 são 4. Ah, por que são 4? Não, porque ele falou, está lá. Está certo ou errado? Não, está certo, mas por que está certo? Muitas vezes a gente não sabe explicar. A gente não sabe, inclusive, dar razão da nossa fé, Não é o que a Bíblia nos diz? Que a gente saiba dar razão à fé que nós professamos. Nós precisamos entender, nós precisamos conhecer profundamente. E Deus então chama Moisés para mostrar para ele quais são as razões reais do porquê Deus estava lhe dando ou dando para o seu povo aquelas leis. O texto mostra que, primeira coisa, Moisés ele deveria subir à presença de Deus e deveria esperar Deus falar. Moisés deveria subir e esperar Deus falar. E depois de Deus falar, ou quando Deus falasse, Moisés deveria receber aquela direção, e depois, e só depois, ele deveria voltar para o povo e instruir o povo. Percebe a sequência aqui? Deus chama Moisés, Moisés tem que subir à presença de Deus, e Deus manda ele esperar ali. Moisés então espera, Deus então fala com Moisés. Depois de Deus falar com Moisés, ele escreve o que foi dito nas tábuas da lei. E só depois então Moisés desce e fala com o povo, para transmitir para o povo. É justamente o cerne desse chamado que eu quero falar com vocês. E nós vemos aqui 4 verdades importantes nesse chamado de Deus à sua presença. Primeira verdade: a iniciativa é
é de Deus. É Deus quem chama Moisés para estar na sua presença. É Deus quem disse, sobe a mim. Não é Moisés que de repente está lá no meio do povo e aquele burburinho, e o povo isso, o povo aquilo, querendo isso, querendo aquilo, não sabendo para onde vai, não sabendo por que estava ali. Não é. E aí Moisés chega e fala assim, Deus, eu preciso de uma audiência, estou subindo aí. Não, a iniciativa não foi de Moisés. A iniciativa foi de Deus. Deus é quem disse, sobe a mim. E o que Moisés faz? Ele responde ao chamado. Ele sobe. Em toda a Escritura nós vamos ver que a iniciativa de ter um relacionamento é sempre de Deus. É sempre Deus quem dá o primeiro passo para que nós tenhamos relacionamento com Ele. O homem caído não deseja Deus. O homem caído não busca Deus. O homem caído nem quer saber de Deus. Pelo contrário, quer se afastar dele, quer viver numa suposta liberdade. E é Deus então quem chama o pecador. É Deus quem atrai o homem para junto de si. É Deus quem toma a iniciativa de se revelar. Não é o homem que fala, Deus, se revele a mim. Não, é Deus quem deseja se revelar ao homem. E foi Deus então quem teve essa iniciativa de chamar Moisés para a sua presença. Não é diferente conosco. Deus nos chama para a sua presença. Porque nós não vamos buscar a Deus voluntariamente. É só você pensar na sua vida de oração. A oração, ela está dentro de uma disciplina, porque você precisa se subjugar a esta disciplina. Disciplina, né, no contexto, na definição popular, né, vamos dizer assim, disciplina é um conjunto de regras que você se submete para que você possa alcançar um objetivo. Não é? Um atleta quer ter uma grande performance. O que ele faz? Ele se submete a um conjunto de regras. Quais são as regras? Ele tem que acordar, né? Primeiro ele tem que dormir bem, ele não vai se encher de um monte de porcariada, ele vai comer bem, ele vai dormir bem, ele vai acordar cedo, ele vai treinar, e o treino não é aquela coisa como se fosse um clube, né? Que ele vai lá e fica lá, puxa, que legal, gostoso. Não, ele submete o seu corpo ao esforço, ele submete o seu corpo aos limites, justamente para que ele possa superar os limites lá na frente. E isso ele não faz uma vez na vida, são todos os dias. Em alguns casos, em alguns momentos, em alguns períodos, 2 ou 3 vezes ao dia. Vocês sabem que eu já fui atleta e era assim mesmo. Então, acordava de manhã, ia treinar. O treino não era nada suave. O treino não era nada gostoso. Assim, que gostoso, estou treinando aqui, né? Estou correndo 5 quilômetros, né? Aí chega lá de boa. Não. Era um esforço, era cansativo, era puxado, era doloroso. E todo atleta que quer alcançar uma boa performance, ele se submete a isso. Então não é uma coisa simplesmente fácil de fazer. E as disciplinas espirituais também vão confrontar a nossa má vontade. A nossa má vontade de orar, a nossa má vontade de ler a Bíblia, a nossa má vontade de estar na presença de Deus. Mas Deus, Ele nos ajuda nisso. Deus, Ele nos chama, Deus, Ele nos atrai. Deus, Ele diz, olha, isso é importante para você. Se você não tiver comunhão comigo, se você não orar, se você não ler a palavra que eu deixei aí para que você pudesse meditar, você não vai ter vida. E eu quero que você tenha vida. Então Deus, Ele nos chama justamente para que a gente se submeta a essas disciplinas que vão nos manter na sua presença. E da mesma forma como Ele chamou então Adão, né? Você lembra que lá no Éden Deus chamou Adão. Deus chamou Abraão, Deus chamou Moisés, Deus também nos chama. E Ele faz isso por meio de Jesus. Hoje Ele faz isso por meio de Jesus. Por meio de Jesus, Deus nos chama à sua presença, mesmo quando nós estamos longe, e Ele espera por nossa resposta, assim como Davi fez lá no Salmo 27, verso 8, que diz, quando o meu coração me diz, buscai a minha presença,
buscarei, Senhor, a tua presença. Deus nos chama para estarmos à sua presença, estarmos na sua presença, andarmos na sua presença, vivermos na sua presença. E qual vai ser a nossa resposta? Nós devemos responder como Davi respondeu: Senhor, buscarei a tua presença. Lembrando sempre que essa iniciativa é de Deus. Deus é quem nos chama à sua presença, e nós devemos responder a Ele, desejando estar na presença dEle. Essa é a primeira verdade, a iniciativa é de Deus. A segunda verdade que nós vemos nesse texto, que eu vejo nesse texto, é justamente a figura mediadora do verdadeiro mediador. Quem é essa figura mediadora? Moisés, essa figura mediadora representativa. Note que Deus manda Moisés, mais uma vez, subir e ficar. Nós vemos duas questões importantes aqui. Primeiro, Moisés responde ao chamado e sobe ao monte, mas o povo não. Moisés sobe à presença, a gente sabe que Josué foi ali junto até certo ponto, mas não foi até o final, porque o próprio Deus havia proibido, mas Moisés sobe ao monte, mas o povo não, o povo fica lá onde estava. Isso aponta justamente para a separação que existe entre Deus e o homem pecador. Existe uma separação entre o homem pecador e Deus. Deus é santo e alguém precisa ir até Deus em favor do povo. Alguém precisa ir até Deus em favor do povo. Moisés então atua como esse mediador, representativo. Ele não é o mediador, mas ele é um instrumento ali que aponta para o mediador, que é Jesus. Moisés sobe à presença de Deus, representando o povo, e quando ele desce até o povo, ele desce como um embaixador de Deus. Percebe? Moisés sobe até a presença de Deus, representando o povo, mas quando ele desce representando o próprio Deus, como um embaixador de Deus. A segunda questão importante aqui, nessa subida de Moisés, é que o chamado a Moisés representa muito mais do que receber informações. É um chamado para habitar na presença de Deus e estar em comunhão permanente. Não é um chamado para uma visita. Vem aqui me visitar, vou fazer um cafezinho aqui. Mandei uns anjos aí, colheram uns grãos fresquinhos, já está torrado, já está no ponto, não precisa nem de açúcar, hein? É doce por natureza. Vem aqui tomar um cafezinho. Aí depois você vai para sua casa, daí você, não é que nem mineiro, Você vai em Minas Gerais, você conhece alguma pessoa, tudo bem, como é que você está? Vem cá, vamos tomar um cafezinho e tal. Você conhece fulano de tal? Então, daí sai na rua, fulano de tal, não, entra aqui para tomar um cafezinho, meu filho, assei um pão de queijo agora, acabei de assar um pão de queijo. Aí você sai dali, vai passando na rua, conhece mais alguém, acabei de assar um bolo de milho, vem cá comer. Não é esse tipo de visita que Deus nos chama. Deus nos chama para a sua presença, para habitarmos na sua presença. Não é uma passagem. Não é para a gente ir lá, tomar uma água, para depois continuar a viagem. Não, Deus nos chama para nós permanecermos em comunhão com Ele. E esse é o segundo significado que nós entendemos aqui nesse texto, quando Deus diz, sobe e espera. O espera ali representa justamente essa habitação. E quando Moisés sobe para receber, como eu disse, não é só para receber informação. Ele sobe para entender. Deus o chama para que ele pudesse entender que é somente habitando na presença de Deus que as leis de Deus são gravadas no nosso coração. É quando nós habitamos na presença dele que as leis dele são gravadas no nosso coração. E quando elas são gravadas no nosso coração, elas passam a fazer parte de nós. E nós passamos a viver em conformidade com essa palavra que está
gravada no nosso coração, ela passa a ser a razão da nossa vida, ela passa a ser o motivo de nós fazermos o que fazemos. Percebe que não é só intelecto. Se a palavra de Deus permanecer no nosso intelecto e não descer para o nosso coração, isso vira religiosidade. Isso é religiosidade. E Deus não quer que a gente seja religioso. Ele quer que a gente viva segundo segundo a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Ele quer que nós amemos a sua palavra. Ele quer que nós tenhamos desejo de viver em conformidade com essa palavra. A gente já falou aqui muitas vezes, e eu vou repetir. Se você nunca leu o Salmo 119 inteiro, você precisa ler o Salmo 119 inteiro. Eu, particularmente, costumo dizer que o Salmo 119 é uma declaração de amor à palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para... As mulheres estavam aqui ontem, tem que falar, hein? Para não pecar contra ti. Isso foi compartilhado também ontem aqui. Foi citado esse texto ontem aqui. Entende? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Percebe a intencionalidade disso? Percebe que ao guardarmos a palavra, isso precisa ter uma intenção. A intenção não é você sair recitando todos os textos porque você decorou todos os textos. A intenção é você viver diante de Deus para a glória de Deus, para não pecar contra Ele, para não ofendê-lo. Amém? Que somente habitando na presença de Deus, essas leis são gravadas no coração. Mas sem um mediador, não há acesso à presença de Deus. Sem um mediador, não há acesso à presença de Deus. Torna a dizer aqui, Moisés, ele não é o mediador final. Ele é um mediador representativo. Ele aponta para a exclusividade de Jesus Cristo como o único e definitivo mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único mediador definitivo entre Deus e os homens. A gente não precisa de mais ninguém entre nós e Deus, porque Jesus é esse mediador. A gente não depende de mais ninguém. A gente não precisa pedir para que alguém vá até Deus e leve as nossas orações, porque as nossas orações chegam até Deus por meio de Cristo. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. E quando nós oramos em nome de Jesus, o que Jesus disse? Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele fará. Amém? É isso que Jesus, ou que Moisés está representando aqui. Ele aponta para a exclusividade de Jesus como único e definitivo mediador. O próprio Jesus disse lá em João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ninguém chega ao Pai se não for por meio de Cristo. Cristo é o mediador. Por isso nós precisamos de Cristo. Porque sem Ele nós não chegamos ao Pai. Sem o Pai nós não conhecemos o Filho. E aí a gente fica numa incógnita, né? Se eu preciso do Filho para chegar até o Pai, mas eu preciso do Pai para poder conhecer o Filho, como é que fica, né? Aí o Espírito Santo que habita em nós é este elo. Amém? Pensaram que ia falar elo de ligação, né? Mas se é elo, já é de ligação, né? O Espírito Santo é este elo. Sem o Espírito Santo, nós não somos levados ao Pai, não conhecemos o Filho, e o Filho não nos leva ao Pai. Percebe a ação da Trindade? Quão maravilhoso isso é? O escritor aos Hebreus também vai deixar muito claro, né, que Jesus é o mediador da nova aliança. Hebreus 9:15 diz: por isso, Ele é mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte, para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Jesus é o mediador dessa nova aliança. A terceira verdade que nós vemos aqui, que eu vejo nesse texto de Hebreus 24:12, é que
a verdade da palavra escrita como um testamento. Deus disse para Moisés: eu te darei tábuas de pedra, e eu te darei tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi. E Deus então chama Moisés para revelar quais são essas leis e quais são esses mandamentos. Deus fala com Moisés, mas Deus também escreve. Percebe? Deus deixa claro que Ele é inseparável da sua palavra. O que Moisés recebe? Ele recebe a palavra escrita. A palavra havia sido revelada ao seu coração, mas ele também recebe a palavra escrita. O propósito, mais uma vez falando, aponta para Jesus como o verbo que habitou entre nós. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra que habitou entre nós. Então, quando Deus dá as tábuas da lei para Moisés, Deus quer que essa palavra esteja no coração, mas também esteja acessível e também seja transmitida de geração em geração. Deus quer que essa palavra seja muito mais, do que abraçada, muito mais do que como se fosse um simples código moral, Deus quer que realmente essa palavra esteja viva em nossos corações. Deus deixa algo que represente ou que representa a sua presença permanente no meio do povo. Deus usa outros símbolos também, mas a sua palavra é a principal. Amém? Para que essa palavra pudesse de fato ser transmitida de geração em geração. E nós vemos esse padrão, em toda a Escritura, desde Adão. Deus falando ao coração de Adão e fazendo com que Adão então transmitisse, ou ordenando que Adão transmitisse isso para toda a humanidade. A quarta verdade que nós percebemos aqui é que a presença de Deus aponta para a obra redentora de Cristo. Deus falava com Adão na viração do dia, isso está lá em Gênesis, e após revelar seu próprio coração para Adão e instruí-lo, Adão deveria fazer o quê? Adão deveria pensar, deveria agir, deveria viver e deveria governar a terra em conformidade com aquilo que ele havia recebido de Deus. Mas o que aconteceu? O pecado entrou. Adão pecou. E o pecado fez com que Adão perdesse esta íntima conexão com Deus. O pecado fez com que Adão se escondesse da presença de Deus. O pecado fez com que Adão fosse expulso do Éden e impediu seu acesso à plenitude das bem-aventuranças e o acesso à árvore da vida. Adão, como nós vimos há pouco, no estudo aqui na nossa EBD, do Catecismo Maior, Adão ele foi excluído da presença favorável de Deus, por causa do pecado. O pecado, ele nos exclui dessa presença favorável de Deus e sempre nos leva a nos escondermos de Deus. Mas quando pensamos na expulsão de Adão e Eva, do Éden, e dessa íntima presença, da qual eles foram expulsos, nós naturalmente concluímos que ela se restringe à ira e à punição de Deus contra o pecado. E de fato Deus se irou e Deus puniu a desobediência de Adão. Mas a ação de Deus não se restringiu à sua justiça naquele momento. Se nós olharmos melhor para todo o episódio, nós vamos ver que nesse momento da expulsão, nós vamos ver também a misericórdia, a graça e o amor de Deus na expulsão. Quando Deus expulsa Adão e Eva ali do Éden, nós podemos ver também essa misericórdia, a graça e o amor de Deus. Mas como que nós vemos isso? Onde está a misericórdia de Deus na expulsão? Porque parece antagônico, Deus irado expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, da sua presença. E onde Deus está sendo misericordioso? Deus
Antes que eles pecassem, Deus havia dito que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ia acontecer com eles? Eles iriam morrer, ok? Está lá em Gênesis 2, 16 e 17. Né? Agora, pensando em Adão e Eva fisicamente, eles morreram fisicamente? Houve uma morte ali, evidente. Eles morreram espiritualmente, mas fisicamente eles não morreram. Isso significa que não houve morte, então? Lá no Éden? Sim, teve uma morte lá no Éden. E não estou falando só de uma morte espiritual. Um animal morreu de forma substitutiva para que a pele desse animal pudesse cobrir a vergonha do pecado que foi cometido. Um animal morreu ali. Se vocês lerem, vocês vão ver que Adão e Eva se esconderam da presença de Deus, porque eles perceberam que estavam nus, e Deus então ali mata um animal, e a pele daquele animal serve de roupa, serve de vestimenta para cobrir aquela vergonha. Isso te lembra alguém? Alguém que morre para substituir e com a sua vida, com o seu sangue cobrir a vergonha? Jesus é essa pessoa. Jesus foi quem morreu em nosso lugar para cobrir a vergonha do nosso pecado. Mas, ok, um animal ali morreu, a pele daquele animal serviu de vestimenta para Adão e Eva, mas se Adão permanecesse ali como um pecador, ainda que coberto, né, com aquela pele, ele seria sumariamente extinto, e a humanidade deixaria de existir antes mesmo de se multiplicar. Por quê? Porque Deus é santo. Deus é santo e não há como permanecer, como nós, como pecadores, permanecermos diante de um Deus que é santo. Isso extermina a nossa vida. Então, em um ato de absoluta justiça, mas também de profundo amor e graça, Deus expulsa o homem do Éden. Mas eu gostaria que você pensasse comigo, um pai que vê o filho em perigo de morte, e ali, antes que o filho mesmo entendesse o que está acontecendo, o que o pai faz? O pai, sei lá, eu estou me imaginando, tá? Quando o Isaac e a Jura eram pequenos, se a gente está atravessando a rua e eu vejo um carro vindo desgovernado e vai pegar os dois, poderia pegar os dois, o que eu faria? Eu empurraria eles para que eles, sei lá, caíssem na calçada, mas não fossem atropelados. Essa é a imagem que me vem à mente, né? Ok, Deus está irado por causa do pecado. E essa ira é real. Deus de fato se irou. Mas também me vem essa imagem de esse pai amoroso, né, que na iminência de um perigo fatal, ele violentamente faz com que seus filhos saiam dali, daquele local, para que a vida seja preservada. Então Deus expulsa Adão e Eva ali do Éden, para que a vida pudesse ser preservada e eles tivessem a chance do retorno. Então na expulsão, nós podemos ver Deus já colocando em ação o plano de redenção para salvar seus filhos. Deus expulsa Adão e Eva, mas não de uma forma definitiva, mas para que eles pudessem retornar pelo único e vivo caminho que é Jesus Cristo. O homem é expulso da presença de Deus, mas Deus, em sua graça, não abandona o homem. Deus o quer de volta à sua presença. A partir da expulsão, Deus então começa a mostrar para o homem o caminho da redenção, o caminho do retorno à sua presença. E em toda a Bíblia nós ouvimos o seu chamado para estarmos em sua presença. Nós ouvimos esse chamado para retornarmos. Essa é a história da redenção. Deus, por meio de Jesus, trazendo o homem de volta à sua presença. Jesus declarou isso em dois grandes momentos, vamos dizer assim. Primeiro, lá em Mateus 11, 28, quando ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em João 12, 32, Jesus diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim.
Percebe o caminho de volta que o próprio Deus traçou por meio de Cristo? A porta que foi fechada quando Adão e Eva foram expulsos ali do Éden, agora estava aberta por meio da cruz. Porque Jesus é o caminho e a porta aberta para nós voltarmos à presença de Deus. Jesus é o caminho. Jesus é essa porta. Jesus é o meio pelo qual nós podemos voltar à presença de Deus. E como diz o escritor aos Hebreus, Jesus é o caminho pelo qual nós podemos entrar ousadamente na presença de Deus. E essa ousadia não é falta de educação. Não é chegar lá, e aí Deus, beleza? E aí mano, é nós. Não é isso. É você saber que você pode entrar na presença de Deus, não ser eliminado, não ser exterminado por causa do sangue de Jesus que está sobre você. Porque Jesus abriu o caminho, Jesus é o caminho, Jesus abriu a porta e Ele mesmo é a porta. E nós entramos novamente na presença de Deus sem medo de sermos exterminados, sem medo de sermos julgados, porque Jesus já sofreu o julgamento por nós. Isso no Antigo Testamento também está muito claro, né? Porque a Bíblia fala, né, que ninguém poderia, por exemplo, o rei Xerxes, né? Ninguém poderia entrar, havia uma lei lá, que ninguém poderia entrar na presença dele sem ser anunciado. E se alguém entrasse sem ser anunciado, não tinha conversa, não tinha explicação. Os guardas tinham a ordem de exterminar essa pessoa, de matar essa pessoa. Se alguém entrasse na presença do rei sem ser anunciado, forçasse a barra, ia ser morto ali, sumariamente. A não ser que o rei estendesse o cetro na direção daquela pessoa. Se o rei estendesse o cetro na direção daquela pessoa, então aquela pessoa estaria livre de ser morta. Entrar ousadamente na presença de Deus é saber que as mãos do Senhor estão estendidas em nosso favor, por meio de Cristo. E esta é a certeza que nós temos, que nós pecadores não seremos exterminados ao entrarmos na presença de Deus. Porque Jesus tem a sua mão estendida em nosso favor. Ele é o caminho para nós voltarmos à sua presença. Em Romanos 3, dos versos 21 ao 26, eu quero ler, diz assim: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que Ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Somente por meio de Cristo nós temos acesso à presença de Deus e aos benefícios existentes em sua presença. Em sua presença nós somos confrontados sim com as nossas dolosas culpas, né, e pecados. Em sua presença nos deparamos com a nossa total depravação. Mas também em sua presença nós recebemos o perdão dos nossos pecados pelo sangue de Cristo, somos fortalecidos na força do seu poder, encontramos plenitude de alegria, encontramos o propósito da nossa existência, nós encontramos verdadeira esperança. Em sua presença as circunstâncias não determinam o fim. Em sua presença, a nossa visão do mundo muda, a forma como lidamos com as situações da vida também mudam. Em sua presença, a forma como lidamos com as pessoas vão mudar. Em sua presença, a nossa confiança e dependência sai da esfera humana e é depositada inteiramente nele. Você não depende de homem, você não depende de políticas nem de políticos, você depende de Deus. E essa consciência nós temos quando estamos na presença dele. Nós dependemos dele e somente dele.
Em sua presença nós temos provisão diária. Em sua presença nós somos mais do que vencedores por meio daquele que venceu. Em sua presença nós temos vida abundante. Por isso Deus nos chama à sua presença. Por isso Deus diz: sobe a mim e permanece na minha presença. Sobe a mim e permanece onde eu estou. Permaneça comigo, porque eu permanecerei com vocês. Não foi o que Jesus disse? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Jesus também disse que se nós guardarmos a sua palavra, se a palavra dele de fato permanecer em nós, ele também permanecerá em nós. Nós estaremos nele e ele em nós. Esse é um chamado para nós sairmos de debaixo da esfera de influência e pensamento desse mundo tenebroso. É para nós sairmos dessa esfera de influência do Egito. É um chamado para nós deixarmos o relativismo e a tentativa de adaptar a palavra de Deus, os seus mandamentos, os seus preceitos, às nossas depravações. Por meio de Jesus, Deus nos chama à sua presença porque Ele quer revelar a nós o seu coração. Ele quer nos instruir e revelar o padrão pelo qual nós vamos viver neste mundo e enfrentar as situações do dia a dia, mas sempre para a sua glória. Em sua presença, Ele quer nos mostrar como nós podemos vencer a tentação, o pecado e o diabo. Em sua presença, as nossas mentes, os nossos desejos e as nossas ações são transformadas. O medo vai embora, a tristeza não encontra lugar permanente, nós temos esperança e a nossa fé é fortalecida em sua presença. Mas acima de tudo, em sua presença, Ele quer que nós, de fato, o conheçamos e quer nos mostrar como podemos viver para a sua glória e para o seu louvor, sem a divisão entre espiritual e secular, igreja e cotidiano. Não, na sua presença, tudo é vivido diante de Deus. Para concluir, o chamado de Êxodo 24, ele ainda faz eco em nossos dias. Deus ainda diz: sobe a mim, venha para a minha presença. Mas agora, isso é por meio de Cristo. A gente não precisa subir uma montanha, a gente precisa subir um morro, a gente não precisa ir, você pode até ir, não tem nenhum problema, né? Mas você não precisa ir lá em cima de algum morro para ver graveto, sei lá, piscando. Às vezes é vagalume e você acha que é um graveto que está piscando. Não, Deus, por meio de Cristo, Ele nos chama. E esse chamado ainda é muito mais glorioso em Cristo. Porque não é apenas subir, é permanecer. Porque por meio de Jesus, nós temos acesso ao Pai, nós somos reconciliados e nós somos feitos filhos de Deus. Por isso, vamos viver toda a nossa vida coram Deo, diante de Deus, diante da face de Deus, para a glória de Deus e pela graça de Deus. Esse é o convite do Senhor para nós. Se você prestou atenção na EBD, uma das coisas que o Samuel disse logo no final foi justamente isso, de nós vivermos diante da face de Deus. Esse é o chamado de Deus para nós, que possamos viver diante da sua face, para a sua glória e pela sua graça. Amém? Espero que você tenha entendido essa palavra. Eu quero convidar você a orar e você se colocar diante de Deus. Senhor Deus, nós vimos por meio das Escrituras hoje que o Senhor nos chama à tua presença, não para nós passarmos e sairmos, mas o Senhor nos chama para que por meio de Jesus nós subamos à tua presença e habitemos na tua presença. Percebemos que por causa do nosso pecado nós não temos essa iniciativa, e a iniciativa então é tua. É o Senhor quem nos chama.
É o Senhor quem nos atrai à tua presença. É o Senhor quem se revela a nós. É o Senhor quem dá significado para a nossa vida. É o Senhor quem nos capacita, nos enche do teu Espírito, para que possamos viver para a tua glória e para o teu louvor. Não mais para as nossas próprias vontades, não mais para alcançarmos os nossos objetivos, mas para que nós possamos viver e alcançar aquilo que o Senhor planejou para nós. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que nos ajude. O Senhor que tem nos atraído, o Senhor que tem nos chamado para a presença de Deus, por meio de Cristo. Pedimos que o Senhor nos ajude, para que toda a nossa vida seja vivida diante de Deus. Que nós possamos definitivamente entender que não existe uma separação entre espiritual e secular, igreja e mundo. Que a nossa vida deve ser vivida diante de Ti, onde quer que nós estivermos. Quer na igreja, quer no trabalho, quer na rua, quer fazendo qualquer atividade. Que nós possamos ter essa consciência que estamos diante de Ti. E que a razão da nossa existência é vivermos para o Teu louvor, para a Tua glória, para a Tua honra. Que a razão da nossa existência é nos contentarmos em Ti, como nós já temos aprendido. Dá-nos então, Espírito Santo, esse contentamento. Dá-nos essa alegria de vivermos diante de Deus, onde quer que estivermos, sabendo que estamos diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Quando enfrentarmos as questões e as lutas do dia a dia, que o nosso coração esteja cheio desta verdade: estamos vivendo diante do Senhor. E porque estamos vivendo diante do Senhor, estamos na Tua presença, nós somos fortalecidos pela força do Teu poder. Quando, Senhor, as dúvidas vierem no nosso coração, que esta verdade que nós estamos vivendo diante da Tua presença possa nos lembrar que Jesus é a verdade, é o caminho e é a resposta para todas as coisas. Quando estivermos diante de coisas impossíveis para nós, que nós possamos lembrar que estamos diante da Tua presença, e na Tua presença não há nada que seja impossível. Não há nada impossível para Ti. Nos ajude, Espírito Santo, acima de tudo e apesar de tudo, nos ajude a viver para a glória de Deus. Nos ajude a viver para a glória de Deus. Mesmo que os nossos desejos humanos não sejam realizados, mesmo que nós não tenhamos tudo aquilo que nós desejarmos, mesmo que o mundo inteiro se levante contra nós, mesmo que sejamos escarnecidos, mesmo que sejamos perseguidos, que o fato de estarmos na Tua presença nos traga contentamento, nos traga alegria e nos encha da Tua paz. É o que nós pedimos em nome de Jesus.